Hello, students! This is Rachel. E na aula de hoje eu vou explicar para vocês sobre question tags. E mais, vou falar sobre as question tags que usam o verbo to be. Então agora eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de question tags usando o verbo to be, tanto no presente simples quanto no passado simples. Mas antes de começar a falar sobre essas frases, quero só esclarecer algumas coisas. Para você fazer as suas question tags, existem basicamente 3 regras. Quando a primeira parte da pergunta for afirmativa, a question tag será negativa. Quando a primeira parte da pergunta for negativa, a question tag será positiva. E para você formar uma question tag, basta que você observe quem é o sujeito e qual é o verbo utilizado. Na aula de hoje, como eu disse, todos os verbos utilizados serão o verbo to be, que pode aparecer então na sua forma de tempo presente ou tempo passado. E como é que você faz? Se o verbo for o verbo to be, é muito fácil. Você observa qual é o pronome e qual é o verbo. E para fazer a question tag, você inverte. Põe primeiro o verbo e depois o pronome. Ah, mas na frase não havia um pronome, havia um nome, como por exemplo, Julia. Ok, mas Julia corresponde ao pronome she. Então, é só você fazer a troca. O que deve ser lembrado é que é sempre assim. Se na frase você encontra um pronome e um verbo, na question tag você encontrará o contrário, o verbo e o pronome. Vamos agora então para alguns exemplos de frases que envolvem question tags no presente simples, ou seja, simple present. I'm late, aren't I? Eu estou atrasada, não estou? Então aqui nós temos o pronome I, logo seguido de am, que é o verbo to be. O que eu faço então? Eu só inverto a posição. Coloco primeiro o verbo e depois o pronome. Só que o I'm é uma exceção a essa regra, porque em vez de eu escrever assim, ó, am not I, eu vou escrever aren't I. Aqui à esquerda, você pode observar exemplos de frases em que a primeira parte está na forma positiva e a segunda parte está na forma negativa. You're married, aren't you? Você é casada, não é? Julia is your friend, isn't she? Julia é sua amiga, não é? E aqui à direita eu tenho agora o contrário. Exemplos de frases que começam com uma negação e terminam com a question tag afirmativa. I'm not a student, am I? Então aqui já é o contrário. Ó. Com a forma negativa de I, eu posso sim utilizar o am, diferentemente do que aconteceu com a forma negativa do am, ok? Eu não sou um aluno, sou? You aren't engaged, are you? Você não está noiva, está? He isn't divorced. Is he? Ele não está divorciado, está? Veja agora aqui alguns exemplos de question tags com o verbo to be no simple past, ou seja, no passado simples. I was early, wasn't I? Eu cheguei cedo, não cheguei? O pronome é o I e o verbo to be é o was. Para fazer a question tag, eu apenas inverto a posição das palavras e coloco primeiro o verbo to be e depois o pronome. Nesse caso aqui, wasn't é a forma negativa do verbo to be. You were happy, weren't you? Você estava feliz, não estava? She was in love, wasn't she? Ela estava apaixonada, não estava? E agora aqui à direita eu tenho exemplos de frases nas quais a question tag é positiva, porque a frase que a antecedia era negativa. I wasn't on vacation, was I? Você não estava de férias, estava? You weren't late, were you? Você não estava atrasado, estava? He wasn't here, was he? Ele não estava aqui, estava? Vamos agora então testar os seus conhecimentos? Então pegue seu caderno para fazer este exercício. Complete the sentences with question tags. Complete as frases com question tags. E aqui eu tenho 8 frases. Olha o modelo. Amy's 16, isn't she? Amy tem 16 anos, não tem? Nesse caso aqui eu tenho a palavra Amy, que é o nome de uma moça, e pode ser trocado pelo pronome she. E depois eu tenho aqui apóstrofo S, que é a contração do verbo is. Para fazer a question tag, eu tenho que inverter a posição dessas palavras. E no caso aqui também colocando o verbo em sua forma negativa. A forma negativa de is é isn't e o pronome usado é o she. Observe que em todas as frases de 1 a 8 eu tenho o verbo to be. Em algumas delas no presente e em outras no passado. O que eu tenho que fazer é observar, não é? Se a frase começa com o verbo em sua forma positiva ou
em sua forma negativa. Eu, por exemplo, se eu fosse fazer esse exercício, a primeira coisa que eu faria seria separar as frases que possuem verbos em sua forma positiva das outras frases que possuem verbos em sua forma negativa, porque fica mais fácil responder. Mas você pode fazer como quiser. E lembre-se também de que a question tag será feita invertendo a posição das palavras. Se na frase original você tem um pronome e um verbo, na question tag sempre terá um verbo e um pronome. Se por acaso na frase principal não houver um pronome, mas houver uma outra palavra, você deve substituí-la por uma palavra que seja correspondente. Faça então a pausa neste vídeo e resolva o exercício, ok? Let's check? Ok, então aqui vamos nós. Eu vou corrigir o exercício da forma como eu sugeri. Primeiro mostrando a resposta de todas as frases que possuem question tags negativas. E depois mostrando as frases que possuem question tags positivas. Number 1. Juan and Sofia are engaged. Aren't they? Juan e Sofia estão noivos, não estão? Number 2. That movie was good. Wasn't it? Aquele filme foi bom, não foi? Number 3. It's a lovely day. Isn't it? É um lindo dia, não é? Vou pular agora para a frase número 8. They were very happy, weren't they? E agora vou corrigir aqui esse miolo, digamos assim, da número 4 até a número 7, porque são todas frases que começam com uma forma negativa e que encerram com uma question tag positiva, porque o exercício põe tudo misturado, não é? De propósito, para confundir você. E eu acho mais simples responder primeiro as frases que são parecidas e que têm algo em comum. Number 4. Emma wasn't with Tom at the party, was she? Emma não estava com Tom na festa. Estava? Number 5. Cody isn't in love. Is he? Cody não está apaixonado, está? Number 6. There weren't many people at the wedding. Were there? Não havia muitas pessoas no casamento. Havia? Esse caso aqui foi diferente dos demais, não é mesmo? Porque aqui eu utilizei o verbo haver. Só que o verbo haver no inglês tem a presença do que chamamos verbo to be no meio. Então, o there funcionaria mais ou menos como um pronome, apesar de não ser um pronome. E para fazer a question tag, eu apenas inverti a posição das palavras. There weren't ficou were there. Se você ainda ficou com alguma dúvida sobre a aula de hoje, é só você perguntar que a teacher Raquel responde. Deixe então sua dúvida aí nos comentários, combinado? E se você gostaria de praticar esse conteúdo resolvendo ainda mais exercícios, é só você acessar os links que eu deixei na descrição desse vídeo. Se esse vídeo foi útil para você, se esse conteúdo é relevante para você e se você entendeu a explicação que eu dei aqui hoje, por favor, e também ajude o canal inscrevendo-se por aqui. Até o próximo vídeo então. See you!